Ei, aqui! Pois toda escritura sagrada é inspirada por Deus. E é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. 2 Timóteo 3,16. Essa é a minha Bíblia. E eu sou o Mini Pastorala. E hoje o Talmidim Kids invadiu a Quinta Teológica. Mas o estudo é sério. Aqui no canal do Teu Legal, você tem um estudo. Geralmente é com meu pai, mas hoje vai ser diferente, vai ser comigo. Então, se você gostou dessa Quinta Teológica ou de outras, se inscrevam e manda esse vídeo para outra pessoa. Pode ser que ela goste. Hoje eu vou apresentar a Bíblia para vocês. E a ideia é entender porque a palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática. O primeiro versículo que eu citei no início é a demonstração do para que a Bíblia existe. Ela existe para ensinar a verdade sobre Deus e sobre o plano de Deus para a nossa vida. Ela existe para condenar o erro, mostrar o pecado, mas como Deus nos ama, Ele mostra o pecado para corrigir as faltas e para mostrar a maneira certa de viver. Ou seja, a Bíblia vai mostrar que Deus é bom e sua misericórdia dura para sempre. E isso está no Salmo 106:1, que eu acho que você já ouviu. Nós vamos então entender o que é a Bíblia, como ela chegou até nós, como a Bíblia se organiza, o que é uma versão ou uma tradução e qual é melhor. O que é uma Bíblia de estudos? É importante ler a Bíblia. O Salmo 119, 97 a 104 diz: Como eu amo a tua palavra, medito nela o dia todo. O teu mandamento está sempre comigo e faz com que eu seja mais sábio do que os meus inimigos. Eu entendo mais do que todos os meus professores, porque medito nos teus ensinamentos. Tenho mais sabedoria do que os velhos, porque obedeço aos teus mandamentos. Não tenho andado pelos caminhos da maldade, pois quero obedecer à tua palavra. Não tenho deixado de cumprir as tuas ordens, porque és tu que me ensinas. Como são doces as tuas palavras, são mais doces do que o mel. Por meio de tuas leis, consigo a sabedoria e assim detesto todos os caminhos da mentira. A Bíblia é um conjunto de 66 livros. Ela é uma palavra grega que tem as seguintes letras: beta, iota, beta, lambda, iota, alfa. A Bíblia foi escrita por cerca de 40 autores, mas o livro de Salmos tem maior número deles, pois cada salmo foi escrito por um autor diferente. Só que tem um livro que ninguém sabe qual é o autor. Se você sabe esse livro, escreva agora nos comentários. Eu vou até esperar para você escrever. Escreveu? Então, bora continuar. Precisamos também falar que não foi Deus quem escreveu a Bíblia, mas Ele inspirou os autores a escrever cada texto. Por isso que alguns são mais longos do que outros, por isso que alguns têm mais exemplos do que outros, e também uns são mais longos e outros são mais curtos. Mas, se tem tanta diferença, como a mensagem é a mesma, como que a mensagem de Deus não se perdia? Isso é uma forma do dom de línguas, que o pastor Alan já expôs o estudo, e você pode ver como sugestão aqui no final. A Bíblia foi escrita durante cerca de 1600 anos
entre 1500 e 450 o Antigo Testamento e 45 e 90 o Novo Testamento. A palavra Bíblia vem de biblos, que é papiro ou rolo, porque eles eram escritos e as folhas copiadas, costuradas e guardadas em rolos, como os judeus guardam até hoje, a Sefer Torah, que você pode ver nessa foto. É o cuidado com a Sefer Torah que ajuda a Bíblia a chegar até nós. Assim, vem o segundo ponto. Como ela chegou até nós? Você já percebeu que em alguns trechos da Bíblia tem conchetes? Sabe por quê? Porque tinham várias cópias e algumas cópias tinham esses trechos e outras não. Como é o caso de Mateus 6:13, a oração do Pai Nosso. Alguns têm, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Os copistas tinham tanto respeito pela Bíblia que, quando eles estavam escrevendo com a pena de ganso ou de cisne, eles deixavam uma outra pena para fazer um negócio específico no escritório, que é uma mesinha onde eles escreviam, que você pode ver agora. Quando eles estavam escrevendo e viu uma palavra falando de o nome de Deus e uma qualidade dele, eles deixavam a caneta, faziam uma reverência, iam, lavavam as mãos, faziam uma nova reverência, pegava essa pena específica, escrevia o nome ou a qualidade de Deus, deixavam, faziam uma nova reverência, iam, lavavam as mãos de novo e por fim faziam uma nova reverência. E depois pegavam a pena e continuavam escrevendo. Por isso que o processo era demorado e custava muito para ter, uma Bíblia. A Bíblia foi escrita originalmente em duas línguas, o Antigo Testamento em hebraico e o Novo Testamento em grego. Os copistas traduziram, a primeira tradução da Bíblia foi para o latim, e essa primeira tradução ficou conhecida como Vulgata.
Imagina copiar toda a Bíblia à mão. Demorava um monte e ela ficava super cara. Além disso, para ficar mais bonita, eles colocavam margem colorida e desenhos. Esses enfeites são chamados de iluminadoras. Em 1465, um alemão chamado Johann Gutenberg fez uma Bíblia com um tipo de carimbo chamado de tipografia. Ele imprimiu uma cópia da Vulgata, a primeira tradução da Bíblia para o latim. Assim, estava criada a imprensa. Em 1497, na cidade do Porto, foi impresso o primeiro livro em português e era um pedaço da Bíblia. Era o Evangelho e Epístolas. O nosso terceiro ponto é como a Bíblia se organiza. Tem vários jeitos de se organizar a Bíblia. O mais comum é Antigo e Novo Testamento. O Antigo é antes do nascimento de Jesus e o Novo é durante e depois do nascimento de Jesus. Quando foram traduzir a Bíblia, teve uma grande discussão entre usar a palavra testamento, que é usada, e aliança. Jesus usa a palavra aliança na ceia e Paulo repete ela em 1 Coríntios 11. Mas a ideia de testamento acabou ganhando, porque o testamento é uma expressão da vontade de uma pessoa e a aliança é o acordo da vontade de duas pessoas. A Bíblia expõe a vontade e a palavra de Deus. Então, é a promessa de Deus, é a vontade de Deus, é só o lado de Deus. Quando nós lemos, entendemos e aceitamos. E é aí que surge a aliança. Ou seja, só ler a Bíblia não adianta. Tem que aceitar ela como sendo a verdadeira palavra de Deus. Uma outra divisão comum na Bíblia é entre capítulos e versículos. Os textos foram escritos sem a divisão de capítulos e versículos. Os judeus separaram porções do Antigo Testamento para a leitura lá na sinagoga. Cada porção, cada pedaço é chamado de parashá. Os capítulos do Antigo Testamento usam essa ideia, esse pedaço que costuma ser lido. Depois, Estevão, arcebispo da Cantuária, formalizou os capítulos do Antigo e Novo Testamento. E nós usamos essa divisão desde 1226 até hoje. Os versículos surgem com Panino, em 1542. Outra divisão da Bíblia é os tipos de textos. Nesse tipo, a Bíblia se divide em, no Antigo Testamento, Pentateuco ou Torá, os primeiros 5 livros da Bíblia, que contam a criação do mundo e como Deus forma um povo para ser o seu povo. Textos históricos vão contar bastante do comportamento do povo e como eles se afastam dos caminhos de Deus. Textos poéticos. A poesia hebraica não tinha rima, mas usava um jeito chamado paralelismo, ou seja, dava uma ideia e o seu oposto, como vai contar em Provérbios 3, 5. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Textos dos profetas maiores e dos profetas menores. O profeta fala a palavra de Deus. Então, por que uns são maiores e outros menores? Só pelo tamanho do texto. Os maiores escrevem mais e os menores escrevem menos. Já no Novo Testamento, tem essas divisões de texto. Evangelhos, os 4. Mateus, Marcos, Lucas e João contam a história de Jesus. Histórico, Atos, conta a história do surgimento da igreja. As cartas, as 13 cartas de Paulo, 3 de João, 2 de Pedro, uma de Tiago e uma de Judas. E o texto profético Apocalipse de João.
Agora vamos para o quarto ponto. O que é uma tradução ou versão e qual a melhor? A tradução é quando é feita a partir do texto original, no hebraico e no grego, e pode usar a Vulgata para facilitar. A versão é quando usam várias outras traduções e textos de teologia e de costume para finalizar o texto. Não tem nenhuma melhor ou pior, mas tem níveis diferentes. A nova tradução, na linguagem de hoje, usa palavras mais simples. É boa para quem não estudou muito, para quem está começando a ler ou começando a estudar. A melhor Bíblia é a que você lê e entende. Para mim, a melhor Bíblia é na nova versão transformada. Mas a Bíblia do meu pai é diferente. Essa daqui é a Bíblia da tradução de João Ferreira, que foi, a melhor tradução para o português. Agora vamos para o quinto e último ponto. O que é uma Bíblia de estudos? Por exemplo, essa Bíblia é a Bíblia do meu pai, mas ela é uma Bíblia de estudos, como você pode ver aqui. Ó, Bíblia de estudos. A Bíblia de estudos, ela mostra, junto com o texto, um estudo sobre a palavra. Mas o problema é quem escreveu esse estudo. A igreja que essa pessoa pertence, também o conhecimento e as experiências que essa pessoa passou. No começo do estudo, falamos que Deus inspirou os autores, que se chama inspiração. Mas tem um segundo passo, que é quando nós lemos. Quando nós lemos, nós entendemos com a cabeça e com o nosso coração. Isso se chama iluminação, que é um complemento da inspiração. E é um conselho que sempre quando você for ler a Bíblia, sempre olhe para o Espírito Santo para que ele ilumine a sua mente e seu coração. E também para entender o que Deus está falando naquela mensagem. Para terminar, eu tenho duas curiosidades. A primeira é que o Antigo Testamento termina com uma maldição e o Novo termina com uma bênção. Agora, a última curiosidade que vocês estavam tanto esperando por essa hora. Eu não me esqueci daquela pergunta que eu fiz alguns pontos atrás. Qual que é o livro da Bíblia que ninguém sabe qual é o autor? A primeira pessoa que comentou o livro de Hebreus vai ganhar o livro do meu pai. Agora, como última coisa, a gente vai terminar um estudo como uma oração. Senhor Deus, eu te peço por cada um que está aqui vendo esse estudo, que o Senhor esteja abençoando a casa deles, que o Senhor esteja iluminando a mente e o coração deles, que eles entendam a sua palavra e também entendam que o Senhor só quer o bem para nós. Em nome de Jesus, amém. Ô, Daniel, dá o microfone para eu gravar o estudo. Eu já terminei. Ah, é? Aham. Você já gravou tudo? Sim. Então, vou terminar só com a bênção. Espero que o estudo de hoje tenha sido sério. Espero que você tenha aprendido bastante. E que Deus abençoe a sua vida. E toda quinta você pode acompanhar os nossos estudos aqui. De vez em quando roubam a minha chance aqui. Mas espero que tenha sido uma bênção. Deus abençoe. Tchau, tchau.